Você já se perguntou: como poderia perdoar um inimigo? Ou, que pecados são imperdoáveis? Olá! Esse é o seu canal de devocional. Um lugar dedicado a nos aproximar de Deus. 9º dia. E o tema de hoje é perdão. Vamos ler Mateus 18, do 21 ao 35. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Gênesis 45, do 4 ao 9 e o 14 e 15. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: Assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou, chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Perdoar o imperdoável é algo que vai além da nossa natureza humana. Guardamos rancor e alimentamos ressentimentos. Brigamos e discutimos entre nós. A natureza de Deus, porém, consiste em perdoar qualquer coisa, e todas as coisas. O pior crime já cometido, Deus pode perdoar isto. Seus piores erros e os momentos mais violentos, Deus pode perdoar estes também. Mesmo quando sente que Deus jamais lhe aceitaria do jeito que você é, Ele lhe convida a vir exatamente como está, e Ele lhe perdoa completamente. Os irmãos de José fizeram algo imperdoável, venderam seu irmão menor para a escravidão, que coisa horrível de se fazer. Não mereciam ser perdoados. Como leitores, ansiamos por um momento de vingança, quando José pode dar o troco pelos anos de dor e rejeição que eles lhe causaram. Mas José manteve isto à distância. Ele poderia ter tripudiado, zombado, gritado ou castigado. Em vez disso, ele os abraçou. Lágrimas correram pelo seu rosto ao perdoá-los. Como Jesus ensinou em Mateus 18:35, José conseguiu perdoar a seus irmãos do fundo do seu coração. Talvez você possa se compadecer com a situação de José. Talvez você esteja cara a cara com alguém que não mereça ser perdoado. Através da graça de Jesus, você pode perdoar. Somente quando você é lavado no perdão de Deus é que pode estender a outros o mesmo perdão rico e sem mágoas. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Para um estudo mais aprofundado, leia Gênesis 37 e 42. Gênesis 37 conta a história da vida de Jacó. Ele habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Teve 12 filhos e o mais novo era José. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Israel, que era Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, e mandou-lhe fazer uma túnica especial. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Uma vez José teve um sonho em que seus irmãos se curvaram diante dele, e quando contou passaram a odiá-lo ainda mais. Depois, teve outro sonho, onde seus pais e irmãos se curvaram diante dele. E quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu, e seus irmãos tiveram ciúmes dele, mas o pai refletia naquilo. Certo dia, quando José foi ao encontro de seus irmãos no campo, eles tramaram tirar a vida dele. Mas passando uma caravana de ismaelitas o venderam, e disseram ao seu pai que um animal selvagem o devorou. E José foi vendido a Potifar no Egito.
Gênesis 42, conta que nos dias em que havia fome na terra, Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos que fossem lá comprar comida. E 10 dos irmãos de José foram para o Egito. José era o governador do Egito e quem vendia trigo a todo o povo da terra. Quando seus irmãos chegaram, ele os reconheceu, mas não foi reconhecido por eles. José os tratou como espiões e os prendeu. No terceiro dia, José lhes disse: Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar suas vidas, façam o seguinte: deixem um de vocês, vão para casa, deem de comer às suas famílias, porém voltem com seu irmão caçula para provar que não são espiões. Eles assim fizeram, mas seu pai com medo não quis enviar a Benjamim. Rubens deu seus filhos como garantia a seu pai e partiram para o Egito. O perdão vem mais facilmente com uma lente de amplo espectro. José usa uma para obter uma visão geral. Ele recusa-se a colocar o foco na traição de seus irmãos sem enxergar também a lealdade de seu Deus. É sempre útil enxergar o quadro geral. Tenha um bom dia.